queria começar, antes de falar da dádiva que Kardec deu à humanidade com auxílio dos espíritos superiores, tratar de duas balizas. Na história da humanidade, em todas as civilizações, sempre houve algum movimento de espiritualidade e misticismo. Não há uma civilização no orbe que não tenha construído rituais, práticas, grupos fechados, iniciáticos, onde a espiritualidade e o misticismo tenham desabrochado, tenham sido desenvolvidos. Em muitas dessas civilizações, o conhecimento da espiritualidade, da existência do espírito e das relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo foram detalhadamente registrados. E nós somos obrigados a concordar que, em alguns aspectos, essas civilizações avançaram mais do que nós. Por exemplo, nos diz Emmanuel que o povo egípcio, no conhecimento do magnetismo e de outras questões ligadas ao trato do mundo espiritual, avançaram enormemente mais do que a comunidade espírita de hoje. E esses conhecimentos permanecem em estado de germe até que o estado moral da humanidade justifique e permita que a espiritualidade superior desenvolva esses elementos. Porque não se pode dar à criança espiritual recursos que somente os adultos do espírito podem ter acesso. De modo que ignorância do mundo espiritual, da existência dos espíritos, nunca houve. A humanidade nunca ignorou a existência do espírito imortal. Houve sim desatentos. Desatentos sempre há. Como diz o poema Tarde de Maio de Carlos Drummond de Andrade, não havia testemunhas. Havia desatentos. Sempre há os desatentos, os distraídos. Aqueles que estão de tão modo concentrados no próprio umbigo que não percebem os movimentos da história e até mesmo os movimentos do seu tempo. Esses fenômenos ocorreram milhões de vezes, mas alguns olhos não perceberam. É por esta razão que Allan Kardec irá dizer que o Espiritismo está na natureza. Diversas ocasiões ele irá afirmar: o Espiritismo está na natureza. Naturalmente que ele não se refere ao Espiritismo enquanto movimento espírita, ou reunião de casas espíritas. Ele está se referindo aqui ao Espiritismo enquanto o conhecimento, a ciência das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Essas leis estão na natureza. Nós vamos guardar essa afirmação. Então, quando as mesas girantes espantaram a sociedade francesa, não podemos dizer que era uma novidade. Não podemos dizer que estava sendo apresentado à humanidade um fato novo, porque não estava. Não havia nada de original naquele fenômeno. Aquele era um fenômeno corriqueiro em muitas sociedades, incluindo sociedades indígenas, com um grau de civilização bem pequeno. É preciso atentar para esse detalhe. Outro detalhe é que se a espiritualidade se revelou em diversos momentos
da humanidade, nós temos que convir que em Paris, no século XIX, durante a existência corporal de Kardec, houve uma invasão coordenada e estrategicamente montada. O mundo espiritual invadiu, sem pedir licença. Nunca houve, nessa proporção quantitativa, tantos fenômenos. E nós ficamos aqui a pensar, por que nessa época? Por que no momento em que a humanidade vivia o chamado positivismo? Um ceticismo sem tamanho. A ciência avançava, a religião oficial declinava, a era da hierarquia e dos dogmas cedia lugar à experimentação. O orgulho dos sacerdotes era substituído pelo orgulho dos cientistas. A prepotência da igreja era substituída pela prepotência da ciência. E a infalibilidade papal era agora transferida para a infalibilidade da ciência. A gente percebe que a soberba somente mudou de lugar, mas continuou a mesma. O fato era que esses homens e mulheres experimentadores que construíam algo novo, a ciência moderna, estavam tão apegados aos fatos, às provas, que a espiritualidade, então, a espiritualidade superior, sob a coordenação do Espírito de Verdade, com essa invasão programada, e essa é a metáfora utilizada no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos do Senhor, que são as potências, qual o imenso exército que se movimenta ao comando de um general, é linguagem de estrategista, é linguagem de comandante. E todos aqueles que saíram do grupo dos desatentos e que se permitiram observar, experimentaram. Viram as mesas girarem. Constataram que as mesas respondiam a perguntas. E mais, constataram uma multidão de fenômenos espirituais na América, na Europa, na Ásia, dos principais pontos do planeta. Mediram, pesaram, fizeram tudo que os cânones da ciência da época aconselhavam. Não só Allan Kardec, Ernesto Bozano, César Lombroso, Gabriel Delany, Camille Flammarion, para citar os mais conhecidos. Experimentaram na real acepção da palavra. E nós pensávamos, meu Deus, por que a espiritualidade escolheu a época do positivismo para legar à humanidade o espiritismo? Mas os séculos transcorreram. Os séculos não, as décadas transcorreram. E após a Segunda Guerra, o mundo mergulhou em tempos complexos. O mundo se tornou líquido. Com a pós-modernidade, caem todas as referências. As universidades do mundo inteiro são invadidas por um pensamento materialista sofisticado, sutil e ardiloso. Não há regras.
lei natural. Advoga essa corrente. Tudo é cultural. Tudo é possível. Tudo é legítimo. Todas as opiniões são fundamentadas. Nós podemos tudo. Tudo é certo. O que é errado é apenas uma convenção da sociedade, ou, segundo alguns mais exaltados, um ardil dos poderosos para dominar uma massa apoderada. A pós-modernidade, então, entra na família, na sociedade, no direito, na economia, na literatura, na filosofia. Não há mais regra. Então, se você pegar um violão e chegar aqui e nunca tocou um violão e quebrar o violão no palco, é arte. E se eu colocar uma tela em branco e colocar de um lado, duas telas, melhor, e colocar de um lado Monet e do outro um macaco, tudo é arte. Essa tentativa de relativizar tudo. Então, qual a melhor maneira de ensinar? Não há. Pode ensinar de qualquer jeito. Qual a melhor maneira de criar regras para a sociedade? Não tendo regras nenhuma. E esse se tornou o século XXI. E esse se tornou o tempo em que vivemos hoje. Só tem um detalhe. Uma grande empresa norte-americana, que eu não vou citar o nome, porque eu não estou fazendo propaganda para ela, resolveu construir foguetes. E o CEO, que é também famoso, eu não vou fazer propaganda para ele, porque ele não está patrocinando a Semana Espírita, do Manuel Felipe, investiu centenas de milhões de dólares para mandar esse foguete para fora da órbita terrestre. Então imagine, eu não sei o que é ter centenas de milhões de dólares, mas eu faço uma analogia. Imagine que você pegue todo o seu dinheiro, todo, coloque em cima da mesa, vá até a cozinha tomar uma água, e quando você volta, o filhinho de 5 anos pôs fogo em tudo. Todas as economias. Você retirou, fez um saque, colocou em cima da mesa, porque queria fazer um investimento, montar algo, e viu o seu dinheiro pegando fogo. Pois bem, centenas de milhões de dólares. Todos os investidores ali reunidos. E quando você põe dinheiro, a expectativa é maior, acredite. Quando você põe muito dinheiro, a expectativa é maior ainda. Então estavam todos lá assistindo e o foguete começa a subir. Ele começa a subir e de repente ele explode. Eu não investi nada nesse foguete. Mas em razão da empatia, eu sinto até uma dor na espinha. Assim, um certo calafrio. Foi um fracasso. Por que que o foguete explodiu? Por quê? Detalhes. Aparentemente insignificantes não foram observados. Então você pode reunir todos os filósofos da Terra. Você pode reunir todos os pensadores e pensadoras.
E eles podem chegar lá no Cabo Canaveral e dizer assim: não, tudo é relativo. Não tem regra. Você pode jogar o foguete para a esquerda, para a direita, para o lado. Ele vai subir de qualquer jeito. Porque tudo é relativo, tudo é cultural. Esse negócio de foguete subir é cultural. Não é. Não é. Se você não estudar a hora exata que vai lançar o foguete, ele pega fogo. Se você não lançar o foguete no ângulo exato, ele pega fogo. Se o foguete, durante o seu percurso, desviar alguns centímetros da rota, ele pega fogo. Sabe por quê? Porque a realidade é soberana. A realidade é soberana e ela não quer saber da sua opinião, nem do partido que você vota, nem da ideologia que você criou, e muito menos do que você pensa, do que você escreveu e do que você ensina na universidade. Eu vou simplificar para quem não está muito acostumado com foguete. Em condições normais de temperatura e pressão, a água ferve aos 100 graus centígrados. Ah, mas eu criei uma regra cultural, a minha água ferve a 50. Não ferve. Não ferve. Você pode criar um movimento na universidade, você pode fazer uma passeata na Avenida Paulista, você pode criar um partido político da água que ferve 50 graus. Ela não vai ferver a 50 graus. Não vai. E você pode ser um ativista, alguém filiado a partido, não importa. Se você chegar no hospital e falar para o nosso médico aqui, o Ricardo: doutor Ricardo, para mim a temperatura do corpo é algo cultural, construído pela sociedade. Portanto, nós estamos criando uma sociedade agora em que a temperatura do corpo humano será 25 graus. O que acontecerá com o corpo? Nada. A temperatura do corpo continuará na sua margem de 35 a 37. Acima de 37,5. Febre, 40 graus. Toma cuidado. A realidade é soberana. O que eu quero dizer com isso? Que o fato da espiritualidade ter escolhido o século XIX, o século do positivismo, o século em que as pessoas tinham um pingo de juízo de admitir que a realidade é superior às nossas teorias e elucubrações, restou provada a imortalidade da alma. Não é crença. Não é crença. Não é teoria. É fato. É fato. Fato. Portanto, há uma realidade independente dos seres humanos. Essa realidade coloca suas regras, e todos nós sabemos disso. Se você vai construir uma casa, ou se reúne e vai construir um prédio, você precisa de um calculista, e se ele errar no cálculo, o prédio cai. Cai. Se os projetistas de uma aeronave cometerem o disparate de projetarem um avião que não segue certas regras, o que acontece? Acontece o que aconteceu com esse avião grande que projetaram e que caiu
e que companhias aéreas no Brasil já tinham comprado e fizeram o quê? Devolveram. Porque imagine a cena. Você chega em Confins, entra na aeronave, o comissário, líder, diz assim: tripulação, portas em automático, fecha, e você ouve no avião, ecoando nos alto-falantes: bom dia, senhores, aqui é o comandante, esse é um voo experimental. Essa é uma aeronave projetada por um grupo de alunos do primeiro semestre de engenharia aeronáutica. Esses alunos defendem a teoria de que tudo é cultural, então resolveram fazer um projeto totalmente inovador, contrariando todas as regras. Esse é o primeiro voo, e eu agradeço a todos vocês que acreditaram e que estão colocando a vida de vocês à disposição dessa experiência. Faz sentido? Nenhum. Nenhum. Era uma manhã de domingo. Eu vou omitir todos os dados, claro. E eu havia sido convidado por uma instituição para conhecer um médium europeu não espírita. Ele não conhece Kardec, ele nunca deu nada de Kardec. Nada. Nada. E vive da mediunidade. E eu falei: meu Deus, o que eu faço? Mas era um médium de materialização. E eu, com 30 anos de movimento espírita, já tomava leite Nã na mocidade. Fui lá ver o médium. Fomos almoçar com o médium. Ele, uma figura encantadora, parecia um roqueiro, cabelão grande, cheio de tatuagem. Eu falei: isso vai ser divertido. Isso vai ser bom. Era uma cidade praiana, nós fomos para o mar, ele nadou. Ele simpático, gostei dele. Eu não sei qual de nós dois falava pior o inglês, que ele era de um país europeu, de uma língua mais rara. Bom, eu falei assim: quem está na chuva é para se queimar. Entrei, e o companheiro que havia chamado falou assim: não se preocupe, é uma turma boa que vai participar aqui, nós selecionamos 25 pessoas para participar desse experimento. O que tem menos tempo aqui tem 25 anos de trabalho espírita. Eu fiquei mais tranquilo. Bom, falaram uns nomes lá, eu falei: bom, chegamos. Chegamos, né? Era uma sala fechada, não tinha janela, do ar-condicionado. Aí tiveram que tirar a luzinha vermelha do ar-condicionado, que não podia ter nenhuma luz. Eu cheguei na entrada, não podia ter nada, nem cinto, nem relógio, nada, celular, nada. Eu cheguei, o médico estava lá, com aquelas calças de moletom, uma camisa Hering assim, tipo Hering, né? E um detector de metais. Falei: que diabo é isso?
detector de metal? É aquele tanto de pessoa, o médico vira para mim, fala uma coisa, o tradutor diz assim, ele quer que você passe o detector de metal em todo mundo. Eu falei, eu? Eu? Sim. Que coisa maluca. A maioria das pessoas eu conheci, inclusive as mulheres. Eu falei assim, gente, vocês desculpem, mas pediam ajuda de uma companheira lá para passar o detector nas mulheres. Passamos detector de metal em todo mundo. Sentou nas cadeiras em volta. 30 cadeiras. E a regra era o seguinte, todo mundo de mão dada. E você era o vigia de quem estava à sua direita e de quem estava à sua esquerda. Se alguém soltasse sua mão direita, você tinha que falar, soltaram minha mão direita. Aí a gente acendia a luz azul. Ninguém podia soltar a mão. Então, para coçar o nariz, você tinha que pegar a mão da pessoa e... tirar alguma coisa, pegava o dedo da pessoa, né? Mas não podia soltar a mão. Sentaram-se todos. E o médium, de novo, vira para mim. Fala, você vai me amarrar. Ele falou que você vai amarrar ele. Eu? Amarrar? Isso é crime. Se eu amarrar alguém? Não, ele exige que seja amarrado. Eu falei, meu Deus, esse negócio não vai acabar bem. Eu falei, eu já vejo amanhã notícias. Juiz espírita amarra europeu numa sala fechada. Até eu explicar. Uma sala fechada. Com 30 pessoas. Um europeu amarrado. Estou esperando uma corda. Aí ele me vem com aqueles plásticos que te colocar em mala. Aquele que você pega a pontinha, coloca e puxa. Eu falei, não é possível, você quer que eu te amarre com isso? Você vai te machucar. Ele exige que seja com isso. E ainda pediu para passar o detector. Ele passa o detector. E exige que eu periciasse ele que ia ficar de cueca. Falei, isso não vai acabar bem. É aqui que a minha carreira se acaba. Tudo pela curiosidade de ver uma materialização. Você viu o que é o encarnado, né? Como é que o encarnado é apegado à matéria? Não tinha nada assim digno de menção, né? Passa detector, senta numa cadeira. Era assim, um lugar que improvisado, pegaram uma cortina preta assim, um pedaço de pau, colocamos o médio aqui, ele sentou, amarra a perna direita, perna esquerda, mão direita, mão esquerda. Aqui, ele aqui, fechamos a cortininha. Um lugarzinho, fizeram tipo menino brincando de festa de pijama. Sabe, você junta o sofá, põe um lençol, né? Então, ele está aqui, o dirigente da casa aqui, dá a mão aqui para mim, o dirigente aqui, a outra pessoa ali, de mão dada, e ele aqui. E uma luzinha azul aqui. Eu já não enxergando mais nada, tudo escuro. Claro, eu já não enxergo, miopia, astigmatismo. Mas ele aqui. Os objetos aqui. E
começa a oração e canta. Aí eu leio uma mensagem, abri uma mensagem do Emmanuel, falei, pô, Emmanuel, socorre. Intervém nisso aqui. Oração, um culto lá, uma prece, 4 minutos, vai. Vem a psicofonia. O Espírito pede para cantar. Nós cantamos, quando pensa em Jesus, cantamos alívio, cantamos tudo. Um show de calouros. Sexta-feira 13. E canta, de repente os objetos começam a se erguer e a se movimentar pela sala. E a voz lá da cabaninha improvisada, a voz de dentro da festa do pijama, Mr. Haroldo, pedindo para ir lá. Eu levanto, tô tirando a mão, aqui tem que falar, tirando a mão, tô levantando, aí acende a luzinha azul, todo mundo olha, sou eu. Vou lá. Confere o médium amarrado. Só que agora ele já estava inchado. E aquele negócio entrando para dentro da pele, eu falei, meu Deus do céu. E o celular tudo lá fora, eu falei, já podia pelo menos deixar um SAMU. Porque esse negócio vai machucar, não vai dar certo. Fecha o negócio e objeto voando e voa para cá. E o conezinho começa a bater na cabeça, aí eu relaxei. Já falei com o Espírito, please, pelo amor de Deus, bate na minha cabeça. Aí veio aquele cone, chegou e tum, na minha cabeça. E eu delirando. Estava achando aquilo maravilhoso. De repente ele joga o cone em mim. Daqui a pouco, numa redoma de vidro que tinha um caderno com lápis, uma redoma, fechado, o caderno fechado lá dentro. Joga o caderno bate na minha perna. Depois que acabou a reunião, que eu fui ver o caderno, estava escrita inversa, escrita direta inversa. Eu falei, esse negócio está ficando bom. Passado um tempo, tiraram minha meia. Ai meu Deus, tirou meu sapato. Eu falei, meu Deus. Aí eu, falou, pelo amor de Deus, toca em mim, toca em mim. Toca. Aí veio o Espírito assim, voz direta, deu uma gargalhada. Pegou a minha orelha. E eu assim, Pegou a minha orelha. Puxou minha orelha 3 vezes. Era uma mão de criança. São 3 espíritos que coordenam a mediunidade desse médium. Uma criança, que se apresenta como criança, obviamente. Um médico e um espírito oriental. A criança puxou minha orelha e uma mão gigante tocou nos meus lábios. De repente, eu vi meus óculos fazendo assim. Tiraram meus óculos. Eu, muito surpreendido com aquilo, ele pede para acender a luz azul. Pede, Mr. Haroldo. Eu agora, com a luz azul fraca, sem óculos, vou igual o Steve Wonder, Chego lá, o médium absolutamente inconsciente, amarrado. Ele falou, agora volta para o lugar, que ainda tinha mais sessão. E foi realmente maravilhoso. Voltei. E eu olhando assim para ver se eu achava meus óculos, Não vi meus óculos. Falei, caramba, tomei um prejuízo. Minha maçã tão bonita.
cadeira. E aí, enquanto nós tínhamos o fenômeno da voz direta, o outro espírito dava psicofonia. Então, o médio aqui na psicofonia e a voz direta aqui conversando e a voz circulando pela sala. Acabou a sessão. Nós fomos lá tirar um médio desmaiado. O trabalho que me deu para desamarrar esse médium e para carregar. E eu preocupado com os meus óculos, né? Porque não aprendi a lição ainda do egoísmo, né? Preocupado com os óculos. E aí saí circulando. Aí eu vi uma moça assim e ela paralisada. E os meus óculos nela. E ela assim. Falei, posso pegar meus óculos? Peguei, tirei os meus óculos dela. Saímos. Todo mundo saindo. De repente um senhor volta da porta de saída e fala assim, Roger, tem um óculos de leitura no meu bolso. Tem um óculos. Gente, tem um óculos de leitura. Alguém tem um óculos de leitura? Aí sai uma senhora da cozinha. É meu. Não percebeu que os óculos de leitura. Por que eu estou te contando isso? Porque a imortalidade é uma certeza. E precisava ser, sim, no século XIX. E precisava, sim, ser no método experimental positivista. Porque os espíritos já estavam prevendo os dias de hoje. Eles já estavam prevendo esse mundo líquido em que nós vivemos. E eles precisavam deixar marcado de como se fosse o fogo no Sinai escrevendo na pedra. Precisavam deixar marcado que nós somos imortais. Nós somos imortais. Mas esse foi o primeiro passo da contribuição de Kardec. Porque o segundo passo, eu vou ler agora. Quando você é tomado da certeza da imortalidade, tudo na sua vida muda. Todo o seu quadro de valores se altera. Você passa a olhar para a vida de uma maneira completamente diferente. E ficava ecoando nos meus ouvidos aquele toque. Aquele toque da espiritualidade em mim. E a criança, quando se apresentou, ele dizendo, meu nome é fulano. Eu estava brincando com meu irmãozinho num lago de gelo. E eu pisei numa parte que o gelo estava mais fino. E eu afundei. E meu irmãozinho tentou me salvar. Mas ele não conseguiu. E eu comecei a bater o braço e tentar quebrar o gelo e não consegui. Então eu tentava respirar e não respirava.
Aí eu estou aqui. Essa era a apresentação do Espírito. E aí eu estou aqui. Perceberam? Então Allan Kardec, que presenciou tudo isso, escreveu no capítulo Bem-aventurados os aflitos, no item 14, o suicídio e a loucura. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre. Olha isso aqui. A calma e a resignação que você retira de uma maneira, de um modo de encarar a vida física e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade. Dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem coragem de suportar. Diante de um grande sofrimento, de uma grande vicissitude, a sensação de que você tem é de que vai enlouquecer. Eu não estou te falando isso porque eu li livro, não. A sensação que você tem é que você vai ficar louco. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidentemente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fossem isso, o conturbariam. É aqui. É aqui. Então, se eu pudesse dizer, se eu precisasse resumir a contribuição de Kardec para a humanidade e a lição do Espiritismo, eu não preciso mais do que 5 segundos. A única mensagem que o mundo precisa hoje é essa: a morte não existe. O resto é consequência que você deduz no silêncio do seu quarto, no silêncio da sua dor. O resto você vai concluir sozinho. Sozinho. Então, todos que presenciaram o fenômeno foram tocados como eu? Não. Teve gente que presenciou o fenômeno, saiu de lá e está fazendo mais bobagem do que fazia antes. E eu fiquei pensando, durante um tempo, por que eu? Por que ele pegou em mim? Ele não pegou em mais ninguém. Pegar, não. Tocou, bateu, deu um toque. Pegar.
sexta-feira, eu me dirigia para o sul de Minas para fazer 2 palestras. Uma em Carmo do Rio Claro e outra em Poços de Caldas, onde mora meu pai. E eu saí daqui com uma sinusite. Uma sinusite que parecia estar controlada. Estava tomando antibiótico. Estava passando os remédiozinhos. E eu saio dirigindo, a esposa, João Gabriel, a Gi, os filhos. Estou dirigindo. Quando eu chego na cidade, final da tarde, que eu abro o carro, eu saio do carro e sinto uma coisa estranha. Começo a sentir uma dor, um torcicolo. Eu vou ao banheiro fazer xixi, sinto uma dor imensa. Ali eu já percebi que estava com infecção urinária. Isso era 5h30 da tarde, a palestra era 8 horas. 7h30 eu estava com a febre de 39. O pescoço já não conseguia virar tanto. A infecção urinária doendo. Eu fiz a palestra. Voltei. Aí eles colocaram salompa, aí fizeram tudo, né? Benzeiro. Não é? De tudo, porque a gente brasileiro é muito bom, né? Porque todo brasileiro é médico e técnico de futebol, não é mesmo? Então, era tudo que... E nada. O dia amanheceu, eu não conseguia mais dirigir. Para Poços de Caldas, tinha um evento. Agora, sinusite, febre, infecção urinária e uma infecção intestinal. Já andando com certa dificuldade. Fiz o seminário no sábado. De noite ainda fiquei ali, meio assim, né? Domingo, eu mal conseguia levantar da cama. Já falei para a Priscila, esposa, você vem dirigindo. Quando parou no Graal da cidade de Oliveira, eu não consegui sair do carro para comer. Eu não conseguia andar mais. Aí nessa hora, você começa a abrir um leque, né? Será que chegou a minha hora? Chegou a minha hora, né? Agora eu vou. Agora eu entendi. Tocaram, pegaram em mim. Até era uma preparada, né? Agora eu entendi porque que fui eu. Cheguei à tarde, sai, porteiro ajuda, chega em casa e fala, vamos pro hospital. Eu falo, agora não adianta, de domingo eu vou amanhã cedo. Só me ajuda a tomar um banho quente, preciso deitar, amanhã nós vamos pro hospital. Segunda-feira para uma ambulância, eu já estava paralisado. Sou levado para o hospital. Veio a equipe médica. Eles ficaram 2 horas para decidir qual especialista tinha que me atender primeiro. Porque eu estava paralisado. Então, é um ortopedista que está sentindo dor. É um neurologista? Estava com infecção. É um clínico geral? Então, fizeram uma assembleia geral, uma decisão, lavraram uma ata, decidiram que o primeiro que tinha que me atender era o clínico geral. Internação. Ressonância, tomografia, tudo que você puder imaginar. Nada. Tinha um processo inflamatório, infecção. Havia trocado antibiótico, antibiótico não fazia efeito. Paralisado. Mas tinha algo diferente. Eu já havia passado por algumas situações não assim. Então entrou uma equipe. Quando entrou uma equipe no meu quarto, tinha 8 médicos, eu falei assim, agora só falta o espírita fazer a prece final. Quem vai fazer a prece final?
né? E o médico virou e falou assim, olha, nós vamos cuidar da sua infecção, porque mais uma, você está com 3, mais uma, nós te perdemos. Seu organismo não está reagindo ao antibiótico. E uma dor, era uma dor indescritível. Era a dor que eles aplicavam morfina na veia, reduzia 40% da dor. Ficava 60%. Mas eu recuperei aquela memória e disse, eu vou me preparar para a passagem. Preparar para a passagem. E faz exame, isso aqui. Bom, depois de uma semana controlaram a infecção, mas a dor continuava, as dores. E fazem tomografia daqui no corpo inteiro, nada. E falaram assim, agora nós vamos embora. Eu falei, doutor, não estou sentindo dor. Você percebeu que eu não estou andando direito, né? Ele falou, mas aqui no hospital você não pode ficar, porque mais uma infecção você vai. Então você vai para casa. Não vamos tratar a dor de forma ambulatorial. No hospital você não fica. O fato é que um dia antes, eu sentia tanta dor, tanta dor, tanta dor, que não tinha para onde virar. Não tinha posição. Então eu me levantei e comecei a andar pelo corredor do hospital. Depois de 2 horas andando, eu encontrei uma cadeira de frente para o setor da enfermaria. Estavam as enfermeiras, os enfermeiros, era tipo um negocinho de espera assim, né, no corredor. Eu sentei, era uma poltrona assim mais dura, e tinha uma coluna. Eu sentei, encostei a coluna, arrumei uma posição que a dor diminuiu 90%. Eu falei, é aqui que eu durmo. Ninguém me tira daqui. A enfermeira chegava, tá tudo bem aí? Eu falei assim, você não faz ideia. Depois de, claro, eu já estava há 20 dias sentindo dor 24 horas por dia. Então, nessa hora, eu tive um ADR com a espiritualidade. Foi a única hora. Um ADR leve. Sentei e falei assim, tem alguém aí? Porque tem que tirar meu anjo guardião das férias, né? Ironizei, né? Deve estar tirando férias, não sabe que eu estou internado, né? Então, eu fiquei num estado que, sabe quando você tem que levar os meninos para a escola? E o despertador toca 6 horas da manhã. E você está naquele estado assim que metade do seu perispírito voltou, metade não. Você não sabe bem se você está acordado, se você ainda está dormindo, se você está no mundo real, se é sábado ou se é o dia de semana, se você tem filho ou não. Eu estava nesse estado. Não propriamente dormindo, mas não propriamente acordado. E começou a chegar gente que eu não conseguia identificar, que eu não conseguia ver. Eu só percebi os vultos de luz. E começaram a chegar. E ficaram ao redor daquela poltrona em que eu estava sentado. Eu não via rosto, só via silhueta. Eu não sabia se estava dormindo, se estava sonhando, se estava acordado. Médium ostensivo eu não sou.
Eu imaginei que se fosse dar uma comunicação, ninguém abriu a boca. Eu só lembro de ter dito assim: se é para me levar, falem agora ou calem-se para sempre. Vocês não vão dizer nada. Eu só senti um pensamento na minha mente que eu tenho certeza que não era meu. Não há nada a dizer. Não há nada a dizer. Porque um dia você vai descobrir que presença é mais importante do que palavras. Você está esperando que os espíritos vão te dizer alguma coisa para você? Vão materializar aqui e dizer? Então, eu recobrei a serenidade eu percebi que eu sou imortal e que aquela circunstância precisava ser vivida com coragem, com dor, mas com dignidade. E saí, e foram mais 20 dias sentindo dor, até uma inflamação tremenda na minha perna surgir, e eu ser encaminhado para o hospital, porque depois disso tudo, meu menisco rompeu, do nada. Você não quer materialização? Tá aí. Com o menisco rompido, um cisto de Baker, descobriram que eu tinha 2 hérnias na cervical, uma na lombar, mais a infecção. E que a hérnia estava pressionando o nervo, era o motivo da dor. E aí, mais 30 dias para eu ser tratado. Fiquei 45 dias para descobrir qual era o problema para eu ser tratado. Mas uma coisa era certa. Eu quero te dizer isso aqui. Para encerrar. Porque isso aqui não é teoria. O que eu vou te dizer agora, eu não li em livros, não. O que eu vou te dizer agora, eu vivi. O dia que você chegar do lado de lá, você vai perceber que ao seu lado sempre estavam os que te amam e que dirigem a sua encarnação. A minha prece de hoje é para que você não seja do grupo dos desatentos. Daqueles que vivem e não percebem a presença. Para de esperar por palavras. A presença é superior às palavras. A partir desse momento, o que eu vou te dizer? Que não dói? O espiritismo não é analgésico. O espiritismo não é anestesia. Vai doer. O aspecto consolador do espiritismo não é porque ele tira sua dor. É porque ele tira de você o desespero.
E acredite em mim, por favor. Me dê um voto de confiança. Você é capaz de suportar a dor, mas nenhum ser humano é capaz de suportar o desespero. Então, nesse dia, todas as pontas se conectaram. E eu entendi que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Então eu não sei o que você está passando, mas eu te encontro na imortalidade. Muito obrigado, boa noite para todos. A mediunidade é um dos fenômenos mais sublimes e intrigantes da experiência humana. Em toda a história da humanidade, serviu como ponte entre o mundo material e o espiritual, permitindo a certeza da imortalidade do espírito. Também graças a essa faculdade, a doutrina que esclarece, consola e orienta se originou, e faz presente pelos intercâmbios com espíritos elevados, que atuam como guias e instrutores da humanidade. A mediunidade é uma faculdade orgânica inerente a todos nós, em graus variados, resultado da sensibilidade da alma às vibrações do plano espiritual. A qualidade do intercâmbio mediúnico depende, entretanto, da educação moral do médium. Quando essa faculdade é bem orientada, o médium atua como intérprete das forças do bem. Sua atuação exige equilíbrio emocional, disciplina mental e pureza de intenções, transformando a mediunidade em escola de responsabilidade e aprendizado moral. Cada manifestação reflete o estado íntimo daquele que a exerce, imprimindo às comunicações a própria vibração mental. Ela se eleva em graus mais sutis, na psicofonia que empresta voz aos desencarnados, na psicografia que registra pensamentos de além-túmulo, na vidência que permite perceber o mundo espiritual e na intuição que faz o médium comungar silenciosamente com a esfera superior. São manifestações que educam, esclarecem e pacificam, tornando o intercâmbio espiritual um serviço de amor e de luz. O processo mediúnico ocorre por meio do perispírito, que estabelece o contato entre o espírito comunicante e corpo físico do médium. O pensamento projeta-se em ondas vibratórias, criando sintonia entre emissor e receptor. Assim, as ideias do espírito comunicante são assimiladas pelo médium e exteriorizadas no plano físico. Já nas experiências narradas por Haroldo Dutra Dias da Sessão Mediúnica de Efeitos Físicos, revelam uma complexidade maior desses fenômenos raros. Os fenômenos de materialização, transporte e voz direta observados na sessão que ele participou são também expressões das leis naturais, mas de princípios ainda pouco compreendidos pela ciência terrena. O Espiritismo esclarece que toda manifestação física depende da conjugação de 3 elementos: a vontade do espírito operador, os fluidos perispirituais e o ectoplasma do médium. O ectoplasma é uma substância semimaterial, originada do médium de efeitos físicos que pode ser moldada pela ação da vontade espiritual. Serve como suporte para a materialização temporária de formas como as mãos ou o próprio espírito, permitindo que ele se manifeste de modo perceptível ao mundo físico. A organização, a intensidade da vontade e a harmonia do ambiente influenciam diretamente a nitidez e a estabilidade dessas manifestações. O trabalho mediúnico é fortalecido pelo grupo. A harmonia entre os participantes cria uma atmosfera vibratória favorável ao amparo dos benfeitores espirituais. A reunião equilibrada resulta da prece coletiva, do estudo e da solidariedade, em que cada um contribui com a força moral que sustenta o conjunto. O exercício da mediunidade revela-se também como caminho de autoconhecimento. A disciplina, a vigilância sobre a vaidade e as emoções, a constância no trabalho do bem fortalecem a mente e favorecem o amadurecimento interior do médium. A verdadeira missão não está na exibição de fenômenos, mas na oportunidade de testemunhar valores espirituais, servindo com humildade. Refletir sobre a mediunidade é reconhecer que ela integra encarnados e desencarnados em um esforço comum de evolução. É um empréstimo divino, a ser administrado com vigilância, humildade e gratidão. Na vida cotidiana, a assistência do Consolador prometido se faz presente pela atuação dos benfeitores espirituais que se manifestam de formas sutis. Por meio de intuições,
de estímulos, de ideias e do fortalecimento diante das adversidades. Cada experiência torna-se aprendizado, direcionando o esforço pessoal para o caminho do progresso interior. Assim, cada um é chamado a servir em silêncio, transformando sua própria alma em instrumento de paz e elevando o intercâmbio entre os mundos à condição de serviço sagrado, em que o amor é a linguagem e o progresso, a meta.